Boa noite, gente. São 1 hora, quase 2 horas da manhã, da madruga, e vou fazer esse vídeo aqui vai ser sobre um outro tema, gente. Depois eu volto naquele tema anterior, né, que eu falei. Apesar que esse vídeo aqui, na verdade, é um outro tema, mas que tem tudo a ver com o tema que eu ainda vou voltar a falar, né? Que foi o tema, o último vídeo que eu postei, que eu publiquei aí foi a respeito de relacionamentos, né? E esse vídeo aqui tem tudo a ver com esse assunto também, mas o tema desse vídeo aqui vai ser honestidade, três coisas, gente: honestidade, confiança e fidelidade. Gente, eu quero começar dizendo aqui para vocês o seguinte. É... Então, vamos voltar lá no passado mais passado de todos, né? No início da história da humanidade, no Jardim do Éden, né? Lá que onde havia Adão e Eva, né? E o que acontece, gente? Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Falando aqui primeiramente de honestidade, né, gente? Assim, honestidade. Então, gente, Deus pergunta assim para Eva: Eva, o que aconteceu? O que você fez? Ou, em outras palavras, Deus fala assim: por que você comeu desse fruto que eu falei que não poderia ser comido? Então, assim, gente, Eva responde o quê? Ah, foi a cobra, né? A cobra que me falou que podia comer, que não tinha nada a ver, enfim. Foi a cobra, Deus, foi a cobra. E Deus então procura Adão, né? Que também estava escondido, já estava lá escondido e tal. E Deus encontra Adão e pergunta: Adão, a mesma pergunta que fez para Eva faz para Adão: Adão, que está acontecendo? Por que você comeu dessa fruta que eu falei que não podia comer? O que Adão responde também? Adão responde: ó Deus, foi a mulher que tu me deste, né? Adão fala assim para Deus, essa resposta. Ou seja, o que nós notamos, o que nós podemos notar facilmente nessa resposta de Eva para Deus e da resposta de Adão para Deus? Eva colocou a culpa na cobra. Adão colocou a culpa em Eva. Ninguém assumiu o seu erro, né? Ninguém. E, gente, isso aí que é falta de honestidade. Simplesmente, gente. Simplesmente é isso aí, né? A desonestidade ou a falta de confiança, né, está inerente à natureza do ser humano. Tanto o homem, vocês podem ver que tanto o homem quanto a mulher nesse exemplo, nessa história aí que eu acabei de descrever para vocês, está muito claro, gente, que tanto o homem, tanto a mulher, ninguém assume o seu erro. E isso aí desde sempre, e até agora, e só piorou de lá para cá, só piorou. Certo, gente? Então, gente, essa história é... Calma aí, antes de eu continuar. Quero deixar aqui um ponto esclarecido. A cobra não tinha em quem colocar a culpa, até porque a cobra, ela era ali estava fazendo um papel, digamos assim, de... não exatamente de figuração, mas a cobra não tinha quem pôr a culpa porque ela era a própria personificação da culpa, né? Da culpa não assumida de Adão e de Eva, né? O que é pior ainda, gente, pior do que cometer o erro é não assumir o seu erro, né? Então, gente, sabe, eu ouvi recentemente uma pessoa falar assim: está tão difícil encontrar pessoas de confiança,
Gente, eu quero deixar esclarecido duas coisas. Eu discordo dessa palavra porque, é, assim, primeiro que não é que tá difícil encontrar pessoas de confiança. Acontece que está mais caro, né, encontrar pessoa, comprar, né? Ou seja, pessoas de confiança são pessoas que são pessoas que se vendem, que se compram, ou que se vendem ou que se compram, né? Então, ou seja, são pessoas que vendíveis, vamos dizer assim, não sei se existe essa palavra, mas são pessoas que se dispõem, se colocam à venda, né? E ou, né, dependendo do ponto de vista, a venda ou a compra, enfim. Então, assim, está mais caro essas pessoas, né? Que na verdade sempre foi, né? Se vocês procurarem ver cargos de confiança, são altos cargos, são cargos importantes e que são cargos que precisa não só de confiança, de conhecimento, de grande conhecimento, mas precisa de pessoas de alto grau de confiança e essas pessoas são muito bem pagas, né? Então, assim, gente, não é só que questão de estar difícil, porque não é no sentido de que aumentou, né, ainda mais, não é só que aumentou ainda mais a desonestidade, né, mundo afora, não é apenas isso, é questão que, além de, sim, é também questão disso, mas além de ter aumentado, né, o número, né, a quantidade de desonestidade nas pessoas, a força da desonestidade aumentou, né, no ser humano, né, a força, o poder da desonestidade aumentou no mundo todo, nas pessoas, no mundo inteiro, mas também, ao mesmo tempo, né, ou ao mesmo tempo ou não ao mesmo tempo, mas eu acredito, posso afirmar que até ao mesmo tempo, assim, à medida que aumentou a desonestidade no mundo, também aumentou o valor. Por quê? Por que eu digo valor, gente? Explicando melhor ainda. Não é que essas pessoas apenas ficaram mais caras. Não é porque elas... como é que se diz? Gente, as pessoas estão mais exigentes, entendeu? Elas não estão se vendendo por qualquer oferta. Pago aqui para você tanto, um valor, né? A princípio muito bom, mas as pessoas estão mais exigentes com relação a se venderem, né? No sentido de vender a sua confiança para alguém, né? Gente, não existe mais aquela coisa de antigamente que as pessoas, né, eram de confianças, aquela coisa, né, bonitinha. Eu vou ser de confiança porque é bonito, porque né, porque é uma coisa moralmente boa. Não, gente, hoje em dia não tem mais isso, acabou. Eu vou dizer aqui ainda mais. De 10 anos para cá, estourou o boom, né? Teve um boom de pessoas trabalhando, né, por conta própria. O que isso significa, gente? É o próprio, como é que eu vou dizer? É o próprio, gente. Isso aí significa que é o próprio consequência da pessoa ter se tornado exigente. A pessoa, né, o emprego informal, né, conhecido como emprego informal, a pessoa trabalha trabalhos por autônomo, né, autonomia, pessoas trabalhando por autonomia. O Sebrae, né, que o diga, de uns 10 anos para cá, nos últimos 10 anos,
aumentou assim extraordinariamente, né, o número de pessoas deixando de trabalhar, né? Se que vantagem, gente, que tem você ficar trabalhando alguém, né? Você gastar a sua vida, seu tempo, deixar de estar com a sua família para você e trabalhar para os outros, para enriquecer aos outros. O máximo que você vai conseguir é enriquecer aos outros e você vai ficar ali se matando porque, né? Patrão não está nem aí para funcionário, para empregado. Então, gente, o que acontece? O máximo que essas pessoas conseguiam era enriquecer os seus patrões, os donos de empresas, enfim. Então, que vantagem tem você ficar trabalhando? Ah, mas porque é necessário eu trabalhar, eu tenho que ser útil na sociedade. Gente, né, não tem mais só esse raciocínio aí, como é que eu vou chamar um raciocínio desse? É um raciocínio pequeno, mesquinho, mesquinho acho que não é nem o termo, mas estão entendendo, gente? Acredito, eu tenho certeza que vocês estão me compreendendo aonde eu estou querendo chegar com tudo isso. Falando de sinceridade e confiança, né? Então, hoje em dia, gente, tá, é isso. E outra coisa, gente, que eu quero falar aqui, deixando muito claro também, que é aquela hipocrisia, né? Que a pessoa fala assim, eu odeio mentira. Gente, cada vez que eu ouço uma pessoa abrir a boca para falar que odeia mentira, como é que eu posso dizer para vocês, gente? Assim, outra coisa, vou dizer outra coisa. Eu ouvi recentemente, né? Até mais de uma vez, recentemente, mais de uma vez, eu ouvi ou li na internet e ouvi também, acho que se eu não me engano, eu ouvi alguém falar isso também. A pessoa falar simplesmente o quê? Abrir a boca para falar que como é que ela falou? A respeito de mentira. Tá. Que a mentira dói, mas calma aí. A verdade dói, mas a mentira destrói. Nossa, isso aí é uma coisa que, assim, teoricamente é lindo, né, gente? Assim, é uma poesia, é uma maravilha. Mas, gente, na prática, isso aí é asneira. Asneira, sabe por quê? Gente, pelo amor de Deus. Ai, gente, eu fico... Sinceramente, ultimamente, assim, sei lá, gente. Não é querendo passar um ar de arrogância. Eu sou humilde pra cacete, assim. Eu até... Gente, eu sou tão humilde que, vou ser sincero pra vocês. Como é que eu posso explicar aqui pra vocês? Só de falar em arrogância, eu não gosto nem de pensar em parecer arrogante. Mas, gente, tem hora que, sinceramente, eu tô aqui não querendo parecer arrogante, não querendo ser arrogante, nada disso, mas, gente, tem hora que tem coisas que indignam muito a gente, tem coisas que são de um absurdo tão grande. A gente vê a hipocrisia estampada na sociedade, aí na cara das pessoas, as pessoas com a maior cara deslavada, falar, sabe, vir com argumentos que você sabe que aquilo ali é a própria negação da realidade, é a própria, sabe, ou a negação da realidade, ou uma pessoa que não tem noção, parece que não tem noção, porque... Sei lá, gente, sei lá, sinceramente. O que eu tô querendo dizer com isso, gente? A mentira, gente, certo? O que é a desonestidade? O que é você ser desonesto, como foram Adão e Eva, né, nessa história que eu contei para vocês ainda há pouco? O que é a desonestidade, né? A desonestidade nada mais é do que
essa desonestidade, essa falta de confiança que eu acabei de falar aqui para vocês, que isso significa? Significa nada mais, nada menos, gente, do que uma vida de enganação, do que uma vida mentirosa. É a própria mentira que está na nossa carne. Isso que eu falei da desonestidade, da falta de confiança ser inerente à nossa natureza humana, tanto o homem quanto a mulher, que não se assume, sabe? Não assume seus atos, não assume o que faz. Pior do que fazer o errado é fazer o errado e não assumir, né? Então, gente, por falar nisso, gente, eu aprendi, né, ao longo dos anos, infelizmente, um dos maiores aprendizados que eu tive, né, com relação à minha família adotiva, de consideração, foi aprender a mentir. Eu me tornei um especialista em mentir. Por quê? Porque sempre que eu falava a verdade, eu era castigado. Sempre, gente. Sempre eu era castigado. Sempre. E teve uma vez que eu fiquei traumatizado com a bofetada que eu levei na cara. Sim, eu já levei uma bofetada na cara. Hoje em dia, minha avó vira e fala: ele bate, né? O meu pai adotivo bate, ele bate em vocês como se estivesse batendo bate de mão leve, bate sem vontade. Eu imagino, né? Quando ela fala isso, eu imagino o quanto ela espancou os filhos dela, né? Então, gente, mas eu já apanhei muito e não apanhei. Eu já apanhei de cinto, já levei bufetada na cara. E bufetada na cara por ser sincero, gente. Sabe? Você ser traumatizado. Eu nunca havia apanhado do meu pai, da minha mãe. E de repente eu levo uma bufetada na cara. Assim, sem mais nem menos. Eu respondi de uma forma meio mal criada, sim, porque eu já havia respondido a primeira vez, né? Eu já tinha dado uma resposta a primeira vez educadamente, com a maior educação possível, e vieram insistir na mesma coisa e levaram uma resposta, né, que pediram para levar. E aí, né, a pessoa não se conteve, né, injustamente me deu uma bofetada na cara pela uma resposta que eu não xinguei, não cheguei nem a xingar, mas eu levantei um pouquinho, né, mudei um pouco o meu tom de voz e falei a verdade. Só mudei um pouco o meu tom de voz porque eu já estava sendo ali, no mínimo, para dizer no mínimo, assediado, né? Estava já sendo assediado moralmente, então eu tive que dar uma resposta e levei um tapa na cara, né? Levei um tapa no rosto, né? Que quem tem cara é cavalo. Então, gente, por aí, são essas coisas, sabe? A mentira, gente. Então, eu me tornei especialista em mentir para minha família. Sim, eu minto, né? Eu minto e adoro. Posso dizer que eu adoro mentir para eles, porque sinceramente foi eles que, né, fizeram por onde eu me tornar dessa forma com relação a eles, principalmente. Então, quando eu minto para eles hoje em dia, eu minto com a facilidade, né? E gosto até de mentir para eles, já me acostumei, até gosto de mentir para eles, porque, gente, infelizmente, né, apesar de eu gostar, mas infelizmente se faz necessário, porque a mentira, gente, ela se faz necessária, né? Esse negócio da pessoa dizer que a mentira destrói, a verdade dói, mas a mentira destrói, né? A pessoa fala isso, nossa, como se fosse a pessoa mais santa, mais sincera do universo. E não é, gente. A gente sabe que no fundo, não precisa nem muito fundo assim. A pessoa não é essa santidade, essa pureza toda. Ninguém é. Perfeito só Deus. Então, gente, vamos aqui para a parte da fidelidade, antes que eu me estresse aqui mais e antes que eu
o vídeo aqui não dê para eu falar as coisas que eu preciso falar mais ainda aqui. Apesar que esse vídeo vai ficar bem grandinho, já estamos em 20 minutos, deve dar uns 30 e poucos minutos. Vamos lá, falar da fidelidade. Gente, da mesma forma, usando ainda o exemplo de Adão e Eva, a mesma história lá de Adão e Eva, gente, nós sabemos que Deus fez um bosque, não sei nem se foi apenas um, tinha lá no Jardim do Éden, gente, eu imagino, né, que era como se fosse bosque dentro de bosque, floresta com bosque misturado, floresta com bosque e inúmeras árvores frutíferas e uma fruta melhor do que a outra e apenas uma árvore Deus falou que eles não deveriam comer. Gente, agora imagine vocês, eu vou falar aqui de algo que um vídeo que eu assisti recentemente no Facebook, Silvio Santos, o dono da emissora lá do SBT, ele falando, no caso, ele falando com a filha dele lá no programa dele, né, ele falando lá para a filha que, porque, né, em relação à questão do homem e a mulher, da importância da castidade, né, do homem e da mulher se preservarem para o casamento sexualmente, ou seja, casarem-se virgens, né? Eles se casarem virgens. Quer dizer, o Silvio Santos estava falando sobre isso e falou que, por quê? Porque o homem ou a mulher, quando tem experiências antes do relacionamento e vai para o relacionamento já com experiências anteriores, eles, né, se veem, eles enjoam, né? Eles enjoam, digamos assim, que eles enjoam e lembram-se, né? Como foi bom as outras experiências que ele teve e que ele está ali né, comendo, vamos dizer assim, tendo sempre aquela única mulher, né? E que ele poderia, e que tem um monte de mulheres aí disponíveis, né, que ele poderia estar, digamos assim, se relacionando, e ele está ali focado, né, numa única mulher e que já enjoou. Então, assim, ele se lembra com saudade das experiências que ele já teve e sabe, tem a consciência de que tem outras tantas mulheres aí à disposição para ele, que ele poderia estar, né, se tivesse solteiro, poderia estar desfrutando, vamos dizer assim. E a questão da curiosidade e da apelação, além da curiosidade, gente, tem a questão da apelação do mundo de hoje em dia, né? O mundo de hoje em dia está uma apelação descabida, está uma coisa assim, sexo está banalizado, as crianças, até no meio infantil, tem muitas coisas apelativas voltadas, né, para a sensualidade de crianças, né? E, gente, esse é o mundo que nós vivemos. Então, assim, comparando essa história do Silvio Santos com o que fala a Bíblia, comparando essas histórias, essa história que o Silvio Santos falou no programa dele com o que diz a Bíblia, quer dizer, gente, na verdade, Adão e Eva tinha tantas frutas lá, né, para eles comerem numa boa e tal, e eles foram comer o fruto proibido, né? Por que isso diz tanto respeito à fidelidade? Porque, gente, a fruta nesse caso seria como se estaria representando, essa fruta proibida lá estaria representando um relacionamento extraconjugal, ou seja, a traição, né? Uma pessoa que você vai se relacionar a uma pessoa proibida, a amante, né? Ou amante ou a amante, é algo proibido. Então, assim, se você é casado, um relacionamento extraconjugal é algo proibido. Então, por isso que tem tudo a ver, por isso que eu estou falando
da questão comparando essas duas histórias, porque, minha gente, agora vejam bem vocês, se uma pessoa que vai para um casamento, né, já com experiências, ela com certeza vai acabar traindo porque, né, vai enjoar, como o Silvio Santos falou. Agora imagine vocês, duas pessoas, pensem bem vocês, se duas pessoas que se casam virgens, né, é mais difícil elas cometerem a traição, serem infiéis. É mais difícil, mas não é impossível. Por quê? Comparando com a história lá da Bíblia, vocês veem que Adão e Eva tinham todas as árvores lá possíveis e imagináveis para eles desfrutarem, e eles foram comer da árvore proibida, né? Imagine uma pessoa, né, duas pessoas que não conhecem, que se casaram ambas virgens, uma com a outra, não conhecem, né, outras, não tiveram outras experiências, mas que têm a consciência de que poderiam ter experimentado outras pessoas, outros relacionamentos, e tem a questão da curiosidade, e tem a questão da apelação do mundo, que o mundo está aí para apelar para o que é mal, para o que é negativo. O mundo está aí para empurrar você para essas coisas. Então, assim, a pessoa se casando, ambas se casando virgem, é mais difícil de haver a traição, né? Isso dependendo da índole da pessoa também, que não é questão só da virgindade, não. Depende muito até porque duas pessoas que se casem, ambas não sendo virgens, as duas podem ter tido experiência antes, mas se elas se amam de verdade, né, e através desse amor, se elas buscam cuidar do relacionamento, né, e cuidando do relacionamento, né, procurando cuidar sempre ali constantemente, sempre procurando cuidar do relacionamento. E se são pessoas de boa índole, né, de caráter, essas pessoas, não é impossível que elas sejam fiéis, né? Elas podem ser fiéis, é mais difícil, entendeu? Mas também não é impossível que elas sejam fiéis. Então, gente, nesse mundo tudo é possível, só que a fidelidade, entendeu, minha gente? A fidelidade é isso aí. Se para Adão e Eva, né, que eram ambos virgens, tinham toda, né, tanto virgem no sentido de nunca terem comido aquela fruta ali do proibido, como no sentido entre eles eram virgens, que só também obviamente só tinha eles dois lá no mundo, só existiam eles dois na terra, na face da terra. Então eles eram virgem em todos os sentidos. Então, assim, até, claro, eles se relacionarem entre eles e até eles comerem o fruto lá proibido. Então, minha gente, isso que é fidelidade. Fidelidade é isso. Então, que eu posso mais falar aqui a respeito aqui agora? E vocês entenderam bem onde eu quis chegar? Questão de fidelidade, questão de honestidade, questão de confiança. Gente, confiável 100% só Deus. Confiável só Deus. Ou no máximo sua mãe, seu pai. E olhe lá, acho que mesmo a mãe e o pai da gente não é 100% confiável. Então, fidelidade, eu falei a respeito. Fidelidade. Quero voltar aqui à questão de amizade que eu falei no último vídeo. Vou tentar falar um pouco a respeito, porque sobre o tema que eu queria falar nesse vídeo, eu já creio que eu já consegui passar bem a mensagem. Vocês vão captar aí a mensagem. Agora, minha gente, vou falar um pouco a respeito tentar falar, né? Que já está, eu acho que quase acabando aqui o vídeo. Tentar falar sobre o que eu fiquei cortado no último vídeo. Em relação à amizade. Eu sou uma pessoa sem amizades no momento, né?
a maioria dos meus amigos, né? Eles eram da igreja. Quando eu me afastei da igreja, praticamente perdi contato com eles. Eles foram, né? Eles foram se casar, foram morar distantes e dispersamos, né? E a amizade ficou de certa forma comprometida, até porque, gente, eu não sei se hoje, se eu reencontrasse com eles, qual seria a reação. Muito provavelmente já não seria mais aquela amizade de antigamente, muito provavelmente. Cada um foi viver sua vida, cada um se casou, né? Foi morar não sei aonde. Então, minha gente, eu tenho contato com alguns deles muito mal hoje em dia pela internet. E eu hoje sou uma pessoa, né, sem amigos, tenho muitos conhecidos, colegas, enfim. E 3 amigos recentes, que eu posso dizer assim, que eu posso dizer que de todas as minhas amizades, acho que eu posso dizer agora com certeza assim que essas pessoas são minhas amigas, né? Apesar de eu também ter já me afastado delas já há um bom tempo, mas a mais recente, que eu posso considerar ainda assim grandes amizades, boas amizades pelo menos, eu posso dizer 3 nomes. E apesar de eu sempre ter considerado, na verdade eu sempre me considerei assim, ter uma facilidade, que eu sempre tive uma facilidade maior não, sempre tive uma facilidade maior para me relacionar, para fazer amizade com mulheres, mas eu vou citar 3 nomes aqui de homens, né? O Arthur, o Gilberto e o Langerland, né? Esses 3 amigos, bons amigos, que eu acho que esses, por serem amizades recentes, eu acho que se eu encontrar com eles hoje em dia, eu acho que provavelmente se mudou ou não mudou nada, ou se mudou muito pouco com relação à nossa amizade. E Gilberto foi um cara que eu conheci numa empresa que eu trabalhei, né? Não vou citar o nome da empresa, eu trabalhei como operador de caixa. Ele era meu amigo, entrou junto comigo nessa empresa, no mercado no caso. O Langerland estudou comigo, né, no ensino médio, e o Arthur trabalhou comigo na gráfica. São esses 3 caras, pessoas assim, gente, estupidamente maravilhosas, assim, são pessoas, eu agradeço a Deus por essas pessoas, são pessoas que eu lembro que me fazem ainda acreditar um pouco na bondade do ser humano, sabe? São pessoas que eu posso contar, se eu precisar deles, eu tenho certeza que eu posso contar com eles ainda hoje em dia, entendeu? E pessoas pelas quais eu também faria, se eles precisassem de mim, e se eu tivesse ao meu alcance fazer por eles qualquer coisa, eu faria. Então isso é que é ser amigo, gente, entendeu? E tá difícil a amizade hoje em dia, tá difícil o relacionamento hoje em dia, seja amizade, seja namoro, seja o que for, tá tudo muito complicado. O ser humano hoje em dia tá muito individualista, tá muito egoísta e outras coisas piores, né, gente? Individualista, egoísta, para dizer o mínimo, né? Entre outros adjetivos aí piores, muito piores do que esses, que impregnou o ser humano atualmente, né? O ser humano contemporâneo de hoje em dia está impregnado dessas coisas, desses defeitos, né? Vamos dizer assim. Claro, todos nós temos as nossas qualidades, né? Por pior que nós sejamos, né? Eu sempre gosto de citar o exemplo do ladrão da cruz, um cara que cometeu crime a vida toda, era um ladrão, provavelmente foi ladrão a vida inteira, né? Não nasceu ladrão, porque ninguém nasce ladrão, né? Mas estava ali sendo crucificado na cruz, conseguiu reconhecer Jesus, falou com Jesus e Jesus falou para ele: ainda hoje comigo estarás no paraíso. À medida que eu falo, gente, quando eu lembro dessa história do ladrão da cruz, eu gosto de citar sempre junto
a questão do policial corrupto, porque assim como tem o bandido, né, que pode ser salvo por Jesus na cruz, tem o mocinho. De um lado tem o bandido sendo salvo por Jesus na cruz, por outro lado tem o mocinho fardado que está por aí, né, dando de herói e é um bandido, usando o uniforme de herói e é um tremendo de um bandido, pior do que... Porque, gente, eu volto a falar, o pior inimigo da gente é o inimigo disfarçado de amigo. Então esse é o pior inimigo. O bandido, ele não vem, o bandido normal, ele não vem, normal entre aspas, né? Ele não vem disfarçado, ele não vem de uniforme. Então você já pode esperar o pior dele. Agora, um PM, né? Na maioria das vezes ele vem uniformizado e você está crente que é um cara que está a seu favor, está ali para te proteger, para fazer a sua segurança, e quando você menos espera o cara te dá uma troletada, te ferra. E aí? O cara tá lá, ó. Então, gente, e eu gosto de falar sempre outra coisa. A gente não sabe, a gente não faz ideia do quanto de policiais corruptos existe nessas corporações policiais na PM. Porque, gente, a gente imagina, a gente deseja, espera que seja a quantidade menor possível, que seja a minoria. Mas pode ser a metade, pode, a maioria eu creio que não seja. Mas sabe lá se é a metade, né? Ou ainda que não seja metade, mas pode ser um número aí consideravelmente grande, né? Pode ser, gente, ainda que não seja metade, seja, vamos dizer, 30, 40%, que não é a metade, metade seria 50%. Se for 30 a 40%, gente, já não é mais minoria. Minoria é 10%, é 15%. Então, gente, imagina, a gente vê aí policial corrupto. Policial corrupto, gente, não é só aquele que negocia diretamente com o traficante, não. Policial corrupto é aquele que aceita um suborno aí pelas ruas, aceita um suborno de uma autoridade, aceita um suborno, sei lá, quando está uniformizado ou não, né? Pior ainda quando está uniformizado, que eles estão aí uniformizado, né? Era para fazer a segurança, né? Faz juramento, né? Tem lá na sua formatura lá, faz juramentos e os cambal, e tá por aí, ó. Aceita suborno aqui, uma outra, um outro comportamento ali desviado, né, da sua conduta de PM, que não deveria ter na sua conduta de PM, está desviando da sua conduta. Então, corrupção é isso, você se desviar do que é né, daquele comportamento, da conduta ética, moral, correta. Então, minha gente, corrupção, um policial tem que andar rigidamente na linha, tem que andar no sapatinho. E porque como é que ele vai aplicar a lei, vai cobrar dos outros, vai meter a mão em cima de alguém para prender se ele mesmo está errado? Então, minha gente, tem que ver muito bem isso daí. Eu sou a favor da PM, né? Sou contra o bandido, apesar que o bandido tem que ver muito bem direitinho essa questão dos direitos humanos, porque o bandido tem que ter seus direitos humanos preservados também. Não é esse negócio aí que Bolsonaro